Olá pessoal, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e também com a nossa igreja. Bom, nós vamos falar hoje da sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal. Interessante que ao estudarmos as 7 cartas das 7 igrejas, a gente nota que todas as cartas começam com um elogio e também com uma repreensão. Mas ao estudarmos a carta à igreja de Filadélfia, a gente percebe que não há aqui uma repreensão, apenas um elogio. E a carta começa com Jesus dizendo que essa igreja ela tem pouca força. Mas, embora ela tivesse pouca força, Jesus faz um elogio dizendo que, mesmo assim, ela foi fiel e guardou a sua palavra. É interessante notarmos que a carta à igreja de Filadélfia corresponde aí ao período profético dos 2 grandes despertamentos que aconteceu na igreja e no cristianismo, do ano de 1740 ao ano de 1844. Essa data, esse ano, deve nos lembrar alguma coisa, né? Bom, o que aconteceu? Nesse período, surgiu no cenário mundial um homem chamado Guilherme Miller. E estudando as profecias de Daniel, principalmente ali Daniel 8,14, que diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ali, Guilherme Miller, estudando, ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria e que o santuário que seria purificado era a terra. E essa purificação era exatamente o período da volta de Jesus. A terra seria purificada exatamente com a volta de Jesus. E aí, Guilherme Miller começou a pregar. Ele era fazendeiro, mas ele se tornou pastor batista e ele começou a pregar sobre a volta de Jesus. E algumas pessoas se juntaram a ele também para proclamar esta mensagem, como a gente pode dizer aí, mencionar José Bates, Tiago White e dentre outros, uma jovem chamada Ellen Gold Arnold, que hoje nós conhecemos como Ellen Gold White. E houve um grande despertamento no cristianismo e esse pequeno grupo de pessoas começou a pregar sobre a volta de Jesus. E aí eles pregaram e todas essas pessoas começaram a vender tudo que tinha e pregar e gastando o que tinha na pregação do Evangelho, porque Jesus em breve voltaria e eles não precisariam de mais nada, porque viveria com Jesus por toda a eternidade. E aconteceu que no ano de 1844, que era a data em que Guilherme Miller chegou à conclusão de que Jesus voltaria, foi exatamente o grande desapontamento, né? Jesus não voltou e aí houve um grande desapontamento para os cristãos daquela época. Alguns abandonaram a fé, mas esse grupo continuou perseverando, continuou estudando a Bíblia, estudando as profecias, e eles entenderam de que Jesus não voltaria naquela época. Era apenas um novo ministério que Jesus exerceria lá no céu, como nosso sumo sacerdote, fazendo intercessão por nós lá no santuário celestial. E então, hoje nós estamos vendo esse período, o período em que a igreja surgiu no cenário mundial, a igreja adventista surgiu no cenário mundial neste período profético, pregando a volta de Jesus e também falando de algumas mensagens, de algumas
de alguns temas bíblicos que havia sido pisado, né? A gente pode se referir ao sábado, entre outras doutrinas. Hoje, nós temos uma grande responsabilidade, que é de pregar o Evangelho, pregar sobre a breve volta de Jesus. E está muito próximo. E diz aqui a carta à igreja de Filadélfia, de que ao vencedor, Jesus dará um novo nome e colocará o nome do nosso Deus em cada um de nós. E o nome simboliza caráter. Nós temos que refletir o caráter de Deus e pregar sobre a volta de Jesus, porque isso está muito perto. E no verso 11 de Apocalipse capítulo 3, Jesus diz: guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa na Bíblia é símbolo de vitória. E apesar da igreja de Filadélfia ter pouca força, ela foi uma igreja vitoriosa. Assim como é a igreja hoje, apesar de sofrer grandes perseguições, é uma denominação pequena no meio de tantas denominações mundiais, mas que é a única igreja que prega a volta de Jesus e que fala sobre os mandamentos de Deus. Que Deus abençoe a mim e a você, e que a cada dia nós possamos, com perseverança, com fé, pregar sobre a volta de Jesus. Que Deus abençoe a mim e a você. Amém.